Esse canal, Roseli, eu sempre abro falando, né? É um canal do Catarse Psique. Esse Catarse Psique vai para o YouTube. A gente ainda não está fazendo no YouTube diretamente, mas vamos fazer em breve. E a ideia é a gente trazer jornadas de vida de pessoas, né? Como nós, né? Que tem vários desafios pela frente, porque a tendência das pessoas é sempre achar que a vida delas é muito ruim e que tudo que elas passam é muito difícil e tal, e que não vão sair dessa. Então, a gente traz pessoas para mostrar que sim, por piores que sejam os nossos desafios, a gente consegue sair. Então, a ideia hoje é trazer você, contando de todas as suas experiências, né? E aí, como você chegou a ser quem é a Roseli Ferraiolo de hoje. Conte tudo para nós. A palavra é tua. É, é, eu falo que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma saga, né? Somente na minha idade, que passaram-se já muitos anos, então, se as pessoas forem analisar, todo mundo tem história, né? E eu tenho uma vida muito simples, às vezes ao contrário do que as pessoas até imaginam, porque sempre me vê dando aula na TV, sair muito, muito em revista, mas a minha vida é tão simples, tão normal, sabe? Assim, mas eu acho que tem a ver com a minha filosofia de vida, de como enxergar a vida, né? Você Uhum. sabe que quando eu era pequena, pequena criança mesmo, eu não sabia se eu era rica ou se eu era pobre. Sabe por que que eu não sabia? Uhum. O meu presente de Natal era meu material escolar. Então era estranho, né? Porque eu fazia aquelas cartinhas com o Papai Noel, e quando eu ia ver debaixo da árvore, era meu material escolar embrulhado, era meu uniforme. E meus amiguinhos, e não vinha o que eu tinha escrito na carta, e Uhum. meus amiguinhos tinham era bicicleta, bola, boneca, aqueles brinquedos de antigamente. E eu pensava assim, acho que eu sou pobre. Né? Pensava mesmo. Mas, por outro lado, eu tinha uma vida de fartura dentro da minha casa, que era tudo comprado de caixa, né? Nós éramos em 5 irmãos, então éramos 7 pessoas. Meu pai comprava caixa de maçã. Chegava o dia da Páscoa, era caixa de ovo para cada um de nós, com várias horas. Então eu comia até o meu rapidinho, que eu era a caçulinha, para poder comer o dos meus irmãos também. Uhum. E meus amigos já não eram assim na casa deles, né? Então, eu não conseguia entender o que era a minha vida, se eu era rico ou Uhum. pobre, sabe? E aí eu começava a criar muito castelinho de areia, sabe? Quando você cria vários sonhos, e a minha irmã falava assim para mim, para de construir castelinho de areia, porque esses castelinhos, eles caem um dia, né? Uhum. Realmente, eu acabei construindo um condomínio de castelinho de areia, né? Eu sempre, canceriana, sempre sonhava muito. Bom, aí fui. A minha vida foi sempre com essa minha frase que minha irmã falava: para de construir castelinho de areia. Aí foi passando o tempo, eu sempre gostei muito de arte, fui fazer balé, educação física, sempre ligado à arte de alguma forma. E até que em 1997 eu ainda não tinha criado nada, eu era só ligada à arte dos pés, como bailarina, né? Me apareceu um problema de saúde, que eu fui à bancarrota, eu perdi tudo que eu tinha, sabe? Porque quando você tem uma saúde que você não sabe se um câncer, se é maligno, benigno, você não sabe o que o médico fala, você tem isso. Aí você começa a ir atrás e desestrutura toda a sua família, como desestruturou toda a minha família. E aí eu perdi tudo que eu tinha e fui morar de favor na época na minha sogra, com os meus 2 filhos. Eu tinha mais 3 enteados, mas fomos eu, meus 2 filhos, e Uhum. dormíamos no chão, porque era uma casa muito pobre. Mais uma vez eu falei, não sei, eu acho que eu sou pobre, mas eu tinha mais consciência das coisas, sabe? Você já E eu estava comecei casada, então, já tinha 2 filhos e 3 enteados, cinco Uhum. anos.
E aí eu não estava entendendo, mas uma coisa eu estava entendendo, que o universo estava me dando um recado. Eu tenho uma filosofia oriental budista. Eu acredito muito na lei que tudo que você passa não é para você sofrer. Você sente a dor, é que nem uma vacina. Você sente a dor, mas ela veio para te curar de alguma coisa. Uhum. Então, eu acho que na vida também é assim, as coisas que acontecem tá te dando um aviso. Se você não sinalizar esse aviso, essa oportunidade de você crescer vai para o ralo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que aparece na nossa frente, porque a tendência é a gente se revoltar, né? Ai, que saco, minha vida é um inferno, porque isso, porque o presidente, porque o marido, porque o filho, porque a vizinha. E esse cuidado eu tenho muito, me policio demais. E como eu falei assim, que aquilo que estava me acompanhando está dormindo no chão, o que é isso? Pensei, há um mês, 2 meses atrás, eu estava viajando para o México, Cancún, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mais uma vez, eu não estava entendendo. Eu falei, quer saber? Chegou a hora de eu aplicar essa filosofia que eu acredito, que é a lei de você ter o poder da decisão. Eu falei, eu vou mudar a minha vida em um mês. Mas não adianta você chegar e falar, eu vou mudar em um mês. Você tem que pensar que tem que se policiar e mudar a tua atitude, senão nada vai acontecer. Uhum. E eu comecei a fazer muita oração, policiava meu pensamento, não julgava as pessoas. Uhum. E você sabe, pelo fato de eu estar passando por essa situação, a minha sogra, na época, ela ficava assim com compaixão por mim, então ela me fazia um cafezinho todo dia, sabe? Ela me preparava um cafezinho para me deixar mais tranquila. O fato dela me fazer esse cafezinho todos os dias, você acredita que foi isso que mudou minha vida? Parece bobo, né? É Mas foi mesmo. isso. É, porque assim, quando eu comecei a desafiar a mudança da minha vida, um oficial, eu comecei a ser uma influencer naquela época. Eu comecei a ter muitos seguidores. Era oficial de justiça na minha casa que veio pegar meu carro, era cobrar o aluguel que eu tinha saído da outra casa, muito cobrador. E aquilo potencializou. Comecei a ter muitos seguidores assim desse aspecto, sabe? Uhum. E, e aí que eu acreditei mais. Eu falei, nossa, quando a gente toma uma decisão, que você quer mudar, vem em proporção o dragão de boca aberta. Ele vem, é? Então você vai sentir o gostinho. Então eu comecei a ficar blindada, sabe? Sofria, porque você não quer ver teus filhos naquela situação. Enfim, passaram-se Você, alguns desculpe só dias. perguntar, você estava trabalhando na época, não? Estava Como, só se tratando. como educadora física. Ah, tá. Era professora de educação física nessa época. Que eu Uhum. tive esse tumor e tal. Eu ainda não estava trabalhando com arte. Sei. Mas é aquilo que eu te falei. O fato de eu estar tomando aquele cafezinho, como eu mencionei, eu senti que a minha visão já estava mudando, que eu estava mudando a minha cabeça. Não tinha dado um mês, eu comecei a guardar os filtros de café usados que minha sogra fazia um cafezinho com todo amor para mim. Eu guardava. Eles ficavam muito preocupados porque falou, ela está surtando, porque ela está guardando lixo. Porque eu comecei a guardar mesmo. Filtro de café, garrafa, caixa de leite, de suco, tudo que eu achava que era descartável. Porque o Mas você tinha um propósito descartável. com isso? Você tinha um propósito com isso ou só guardava por intuição? Não, eu tinha um propósito, mas eu ainda não estava. Eu estava começando a ver beleza numa coisa que eu falei, puxa vida, tudo que é descartável é indestrutível. Já percebeu que eles não se destroem? O que é descartável? E eu comecei a Uhum. analisar o que, falei, puxa vida, deixa eu guardar isso. E o filtro de papel, ele estava ficando bonito, ele fica bonito quando ele está com pó de café seco, né?
Ele não fica bonito, aquelas manchas? Sim. Comecei a brincar, comecei a grudar nas caixinhas de leite, nos potinhos de suco, de lata, de tudo, né? Eu achei bonitinho o filtro no potinho. Aí eu pensei assim, nossa, já pensou se puser uma cúpula, luminosidade atrás? Vai ficar muito legal. Eu pirei, né? Quando eu pus uma cúpula, eu pirei, que eu vi aquela luz assim. Falei, nossa, mas isso ficou bonito mesmo, né? Tinha dado exatamente um mês daquela minha que eu falei que eu ia mudar. A partir dali, eu estava assim, não é que eu estava segura, eu estava assim. Minha sogra falou: por que você não leva na TV? Foi na época que a Ana Maria Braga tinha saído da Record e ido para a Globo. Tava aquele boom do artesanato. Lembra lá em 1999, 98? Tava Uhum. um boom de artesanato que era a Ana Maria Braga que estava dando esse ênfase. A Kátia estava, acho que no Norte a Norte, aquela coisa. Mas assim, eu fiquei com um pouquinho de vergonha, levei numa emissora mais simplesinha, que foi um sucesso levar nessa emissora, que foi na Gazeta na época. A minha vida uma geral, assim, uma virada que eu não estava nem preparada para aquele marketing tudo, eu não estava. E Uhum. quando eu percebi, eu estava fazendo muito sucesso, mas eu não estava preparada para empreender, eu não estava conseguindo ser. Sabe quando você recebe muita ligação, mas você não tem nada para vender? Você só tem aula para dar? E Uhum. eu estava ainda com o tumorzinho no pescoço, né, na tireoide. Bom, Uhum. enfim, eu passei a levar minha vida todos esses anos. Comprei minha casa, minto se eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro, né, com esse trabalho. Viemos morar num condomínio, fui apresentadora da Fox, do Bem Simples, que muita gente já me viu, né? E Uhum. a minha vida mudou, Perninha. Ela foi assim, foi graças ao meu pensamento, graças àquilo que eu acredito, acreditava e acredito, que eu adquiri experiência para poder usar as ferramentas que eu utilizei para mim, usar com a pessoa. Então, eu tenho hoje, assim, cases de sucesso de alunas minhas, alunos meus, que ganharam muito dinheiro, sabe? Expuseram até fora do país, estão ricos. E aí eu quis experimentar essa minha ferramenta com prisioneiros, porque eu sempre me incomodou muito a ociosidade e presídio. E eu fui Uhum. fazer um trabalho social dentro de um presídio. E acabei me tornando uma tomadora de serviço. Tomadora de serviço é quando você contrata o preso, você paga para o preso trabalhar para você. Aham. E tive um feedback muito positivo, muito positivo. Então, isso daí eu me orgulhei porque de tudo isso que eu fiz, porque foi simplesmente de eu ter uma filosofia diferente, de fé, acreditar naquilo e comecei a ganhar vários prêmios. Ganhei prêmio de mulher de negócio do Sebrae e vivo disso hoje, né? Eu, Uhum. eu vivo disso. Então, hoje em dia eu dou palestras, né, de superação para as pessoas, porque eu quero mostrar para elas que todo mundo tem essa criatividade latente. E eu só quero ser o fósforo, a faísca que acende aquilo. Porque às vezes a pessoa está em depressão, ela não quer aquilo, mas ela está em depressão. Uhum. Então, essa faísquinha que eu dou, porque o meu curso ele elimina conflitos emocionais e terapêuticos. Então, se você tem um problema financeiros, se você tem um problema emocional, a arte transforma. Se você tem um problema financeiro, a arte também transforma. Vai de Uhum. você saber encarar aquilo como um ingrediente para o teu sucesso.
Entendi. entende? Então foi muito salutar para mim, tanto o trabalho que eu tive no presídio, como com a minha própria vida e o resultado que eu tive com os meus filhos, né? Vo- Então, nas minhas palestras, às vezes eu vejo o rostinho das pessoas assim, falando, puxa, não é tão difícil assim, né? É só você ligar a chavinha da Uhum. mudança. É, não é tão difícil, mas assim, a gente entra no sentir das pessoas, né? Nem todo mundo encontra essa disposição, né? Então, é Não, realmente esse toque aí que você dá nos seus treinamentos, talvez seja muito importante. Mas o que eu queria, alguma coisa não encaixou aí na minha, por isso que eu vou perguntar. Desculpe. Quando claro. você descobriu o seu nódulo e que se preocupou com ele, parou tudo, você perdeu tudo por quê? Você teve que vender as coisas por quê? Porque assim, eu estava trabalhando como professor de educação física, na época o meu marido trabalhava com obras, né? Com empreiteiro. Quando o médico falou que tinha aspecto de malignidade, porque você só fica sabendo, nesse caso, que é maligno quando tira a tireoide. Você não consegue, através de outro exame, descobrir. E quando se falava há 20 anos, quase 30 anos, falava a palavra câncer, desmoronava qualquer família. E a É. gente não sabia o que fazer. Então, eu tive que sair do meu trabalho, porque eu tive que ir atrás de tudo quanto é médico, para poder resolver isso. Ele não conseguia trabalhar porque estava preocupado, a família toda preocupada. Então, ele não tinha um salário que pudesse sustentar. Se ele não trabalha, ele não ganha. Tipo do autônomo, né? Uhum. E começou, meus filhos estavam estudando em colégio particulares, a gente não estava conseguindo pagar, a gente estava morando de aluguel, não estava conseguindo pagar. Entendi. E nós ficamos sem nada assim, não estava como sustentar. Então nós tivemos que, graças aos céus, ainda tivemos condição de morar, por favor, num lugar bem pequenininho. Dormíamos no chão porque não tinha espaço. Metade do corpo na cozinha, metade do quarto, que era a única maneira. Mas foi Uhum. nessa hora que eu senti que não era normal o que estava acontecendo comigo. Que era um aviso que eu estava tendo, que eu tinha que me curar de mim de alguma coisa. E aí você buscou forças na sua Tomei crença. força na minha crença. E por incrível que pareça, quando eu vim morar nesse condomínio, eu ainda estava com nódulo no pescoço, e a minha vizinha, que eu conheci quando foram entregar as casas, ela era uma médica endócrina do hospital público, que ela Uhum. viu. Nossa, mas por que você não fez a cirurgia? Eu não tenho como fazer. Ela falou, você se importa de fazer em hospital público? Eu falei, demorou. Em uma semana, ela marcou a cirurgia para mim, fez a cirurgia para mim e, detalhe, não era maligno. Ai, que beleza. Então, aconteceu para mim cada coisa, assim, que eu falo que quando você toma uma decisão, a decisão ela tem poder. Tudo. E não é misticismo isso, é uma fé, é uma maneira de você mudar suas atitudes, é uma maneira de você enxergar um mundo diferente. E hoje em dia eu não consigo enxergar nada que não seja dessa forma. Uhum. Tudo eu consigo ver beleza. Que eu transpassei para o meu trabalho isso, para a minha arte. Uhum. Eu Então, passei para a minha arte isso. a sua arte é belíssima, né? O que você faz aí com o filtro, eu tenho visto, realmente você faz um trabalho muito bonito. Mas você não faz só isso, né? Eu vejo que você é bailarina, eu vejo que você é modelo. E conte como é que essas coisas foram acontecendo, né? Com essa cabecinha linda que você tem. Como foi? Então, eu não sei se você sabe a minha idade, eu já comentei com você. Acho que Eu não. sempre eu sempre falo que eu tenho 25 anos. Uma expectativa de viver mais 25, porque os 66 eu já não computo mais, porque já passou.
A partir do momento que os 66 anos que eu vivi já passaram, eu tenho que me atentar ao que eu tenho mais ou menos para viver, para atravessar a ponte. E eu sempre gostei muito de arte, tanto do ballet quanto do artesanato da arte plástica, né? E eu fui bailarina. Aí eu falei assim, eu vou voltar a fazer aulas de dança. E não imaginava que o corpo da gente não tem mais aquela habilidade. Mas cognitivo lembra quando você senta lá, que você senta, que Exato. você está lá na A sua escola, força, né? mas vem, ele vem. E eu comecei a sentir forçar um pouco o meu organismo, o meu corpo. Lógico, eu não sou uma bailarina como eu era, mas eu faço algumas coisinhas para manutenção. Dessa arte da manutenção, eu comecei a estimular, influenciar muitas mulheres a fazerem balé clássico. Uhum. E eu comecei a ver que eu estava sendo uma influenciadora das pessoas, principalmente da terceira idade. Mas quando eu comecei a ver as jovens falando para mim, nossa, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aquilo começou a me dar mais ânimo. E numa brincadeira de um dia estar numa TV e uma pessoa que tinha umas roupas lá, eu ia apresentar artesanato. Uhum. Ela me convidou para desfilar para ela, que eu era o perfil da marca dela. Eu Uhum. comecei a desfilar. Hoje eu faço parte do Clube das Onças, que são as mulheres mais de 50. Então eu estou Uhum. fazendo vários desfiles. Mas tudo foi acontecendo sem eu direcionar. Eu comecei a fazer comerciais. Comerciais de TV eu sempre estou fazendo como modelo. Uhum. Porque quando eu assumi meu cabelinho branco, foi quando eu comecei, até para vocês entenderem, eu comecei a me inspirar na estética japonesa, eu sou muito ligada às coisas orientais. Chama wabi-sabi, que é a valorização da imperfeição. O que é isso na estética japonesa? Quando você começa a olhar as pessoas sem desejar muito perfeição nelas, ou ver um produto que você não quer que ele seja perfeito, primeiro que você vai ficar frustrado. Se quando eu estou fazendo um artesanato, eu vou querer ele perfeito, eu estou perdendo meu tempo, porque com certeza eu vou ficar frustrado. Filtro de café não dá para ser perfeito. Ele já é uma coisa que ia para o lixo, mas o amor que você coloca naquela arte, por exemplo, ele tem a visão de uma coisa que foi usada. E foi muito fácil eu assumir o meu cabelo branco por causa disso. Eu falei, gente, por que eu tenho que ser loira até os 60, 65 anos se o meu cabelo é branco? Isso é um exercício do Wabi-Sabi, você aceitar como você é. Você Uhum. tem que se cuidar, tanto que eu faço meu balé, faço minha ginástica, mas eu não quero nada perfeito e eu não quero ser perfeita. E tudo bem, eu não quero a pedrinha perfeita. E E tudo tudo bem. bem, eu quero você do jeito que você é. Então você vive mais leve, sabe? E isso fez com que o meu trabalho eu faço com prazer, sem muito estresse de querer uma coisa perfeita, e me aceitar do jeito que eu sou. Então hoje eu desfilo, eu danço, faço algumas publicidades, faço minha arte, né? E a coisa mais gostosa que tem é brincar com meus netinhos. Coisa que eu É, adoro brincar. é verdade. E Os netos é uma parte. então é isso. Agora me conte, você. Ah, bom, no vídeo aparece, até eu coloquei no vídeo da chamada ali, você dançando, me parece que numa TV ou no palco? O que você viu, acho que foi no aniversário do Faça Você Mesmo, na Rede Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Tem um programa que é do Rogerinho, muita gente deve conhecer. Tem muita emissora na Rede Aparecida que está fazendo muito sucesso. Aham. E o programa ia fazer aniversário e eu ia sempre ir lá, eles sempre vinham me buscar para eu poder apresentar artesanato. E eu, toda vez que ia começar o programa, se alguém for assistir, ia ver que o Rogerinho dá umas dançadinhas e eu sempre dançava com ele. Eu sou meio atrevida. Aí a produção quis que eu fizesse uma surpresa para ele, mas queria que eu dançasse na ponta do pé. Eu falei, olha, gente,
Eu vou tentar, porque, né, é uma coisa difícil e tal. Mas só sei que eu fiz um pouquinho assim, ele ficou emocionado, ele chorou. Aí no dia do especial de Natal me chamaram também dancei o especial de Natal deles. Uhum. E sempre que estão me chamando, eu tô indo, né? É, Porque tem. e você Não, dá licença, pode falar. não, não, desculpa, eu te cortei, mas assim, assistindo assim, o pouco que eu vi, eu não vi muito, né? Eu também tenho 67 anos, quer dizer, você tem mais nova ainda do que eu. Mas o pouco que eu vi, Roseli, só que eu ainda sou loura, tá? Eu vou ficar loura ainda um tempinho. Tudo bem. Eu ia te falar da leveza, mas antes quero dar uma comunicada aqui para as pessoas que estão nos vendo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Roseli, por favor, pode escrever aí que a gente faz, tá? E pode mandar coraçãozinho para a gente que a gente ama também. Né? Mas, Roseli, quem vê os seus trabalhos, o seu desfile lá, acho que você é bailarina profissionalíssima, de muito tempo. Você está falando que é de menos tempo, que você Então, faz isso mais. eu fui profissional, eu me formei no Teatro Municipal de Bailado. Ah, Eu tá. fiz escola russa, fiz escola Royal Ballet, mas isso eu fiz há muitos anos atrás. Como eu te falei, hoje em dia eu carrego a lembrança, o cognitivo. Quando você está tendo aula, aquilo vem na tua cabeça, mas teu corpo não responde, né? Aquela abertura de perna, aquelas coisas você não faz mais, mas o prazer de estar fazendo os movimentos, mesmo mais básicos, você não precisa ser bailarina para fazer isso. Tanto que eu estimulei tantas mulheres e hoje elas fazem sem nunca ter feito balé na vida. Uhum. E estão muito bem. E Então, são bons isso que eu exercícios. acho muito interessante, de você praticar alguma coisa que você sempre gostou e nunca teve oportunidade de fazer, e tá E se vê sentindo capaz, prazer de fazer. É, capaz, né, de fazer, de repente. Né? é. Tem uma história que eu gosto muito de frisar, na época que eu estava fazendo artesanato, que eu ia muito em emissoras, né? Naquela época não tinha internet, não tinha essa coisa que tem agora, né? Então, eu ia muito, toda semana eu estava numa emissora. Tem um caos que eu queria contar para vocês, que é bem interessante, que é de um apresentador. Ele era louquinho para me tirar do prumo. Todos os convidados dele, é o Clodovil. Uhum. Quando eu ia no programa dele, na realidade eu era a única artesã que ia no programa dele. Por quê? Ele viu uma reportagem, uma matéria, que estava assim, conheço 5 você precisa conhecer os 5 brasileiros, eco designs brasileiros. Eu me surpreendi quando eu vi que eu era uma delas. Tinha o Campana, Totora, mas eu não imaginava que eu era uma delas. Ele estava lá Uhum. xeretando quando eu vi que eu era uma delas. Então eu quero essa mulher no meu programa. Então eu ia assim, de 15 em 15, 20 em 20 dias, ia no programa dele, e eu tinha presenteado ele até uma época com uma luminária minha e tal, ele levou lá para casa que ele tinha em Ubatuba. E eu, como eu gosto dessas coisas oriental, eu usava muito aquelas blusinhas tipo japonesa que cruza aqui, bonitinha e tal. E ele queria sempre me tirar do prumo porque ele gostava disso, né? Nossa, mas você gosta dessa blusinha, né? Você repete bastante roupa, né? Eu peguei e fiz assim, eu repito bastante roupa, porque eu trabalho bastante, eu tenho orgulho de, apesar que eu venha cada vez com uma de cada cor, mas se eu tivesse que vir com a mesma cor, eu viria. Uhum. Eu fazia, ele falou assim, você me deu uma luminária e ela embolorou. Eu falei, então, quando viu, ela embolorou porque na época que eu desenvolvi, eu não sabia, o café não tinha nada químico, então ele cria fungo se você não limpa direito o filtro. E graças a você ter me dado essa atenção, eu estou bem atenta a isso para nunca mais acontecer.
Aí um dia a produção me pediu para levar uma coisa dourada com filtro. Aí eu fui, levei folhação a ouro com filtro de café. Primeira coisa que ele falou para mim assim, nossa, mas eu não gosto de dourado. Eu não podia falar para ele que tinha sido a produção que tinha me pedido. Não ia, né? Eu falei, Uhum. não, Cláudia, é que tem gente que está assistindo o nosso programa e gosta de misturar o rústico, que é o filtro, com o dourado, o prateado. Tem pessoas que gostam. Ele olhou para mim e fez assim, você dura na queda, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é uma profissional que aceita mesmo crítica, né? Eu falei, olha, Cláudia, viu, eu não sei se é porque eu tenho muita segurança, porque é uma coisa que eu criei, então eu venho do programa com muita segurança. E com muita verdade, eu gosto de ser bem transparente com as pessoas, né? E você está me alertando para uma série de coisas que está sendo muito bom para mim. E eu vou te confessar, quando eu cheguei em casa, eu vendo muito apostila, porque dá muito ibope quando nós dois estamos juntos. Porque as pessoas gostam dessas coisinhas, né? Eu também gosto de dar. E aí ele falou, ah, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Então, e eu tenho muita segurança. Por que que eu estou te falando isso? É para todo mundo que está ouvindo a gente. A arte, ela te traz essa segurança. Quando você começa a trabalhar com qualquer tipo de arte, ela muda o mundo. Tanto que eu tive um feedback no presídio, eu trabalhei com criminosos mesmo, criminosos. Eu nunca me interessei em saber qual era o crime deles. Eu não estava lá para julgar. Eu estava lá para resgatar. Uhum. Resgatar a cidadania, resgatar, não digo caráter, mas É. eu estava dando uma oportunidade para eles para poderem transformar. Então, a arte transforma. E eu vi nos alunos, nas pessoas que hoje em dia elas estão ganhando dinheiro, tem alunas minhas que ficaram ricas mesmo, por isso por fora do país. Eu tenho um case de sucesso no Japão, que é a Rogéria Saka. Ela é brasileira, mas é uma aluna minha já de muitos anos. Hoje mesmo foi um pedido para ela de corantes, porque ela usa só meus corantes para filtro. Uhum. E você sabe que no Japão o trabalho é muito desgastante para as pessoas, né? Mas ela está fazendo exposição lá, o filtro de café. Então, que presente mais você quer para a sua vida que não seja esse feedback das pessoas? Ver as pessoas ficando felizes, ver as pessoas ganhando dinheiro, ver as pessoas produzindo arte. É. Então, a arte, ela transforma. É, eu acho que esse é o nosso papel, né? De ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Fazer a nossa parte. Agora, de onde vem essa sua paixão pelas coisas japonesas? Pela Não entendi. cultura? Japonesa? Uhum. Para falar a verdade, eu não sei te dizer de onde vem. Eu, desde pequenininha, quando eu aprendi a ler, a gente sempre escutava falar de budismo, essas coisas. Eu lembro que na época, assim, da mesma época que eu, das páginas amarelas, né? Eu procurava onde que eu podia achar aquilo? Onde que eu podia achar budismo? Eu lia muito livro. Eu não sei te explicar. Eu lia muito livro budista. Achava bonito aquele resgatar do karma, que você é responsável pelas suas atitudes. Fiquei um pouco chateada de saber que eu sou responsável por tudo que eu passo, mas eu assumi a responsabilidade, entendeu? E é, né? Falei, já que é para assumir, vamos assumir. Então, aquilo me deixou assim, encantada, sabe? Que com o passar do tempo, caiu como uma bandeja na minha mão a filosofia, a vertente budista, e sem perceber, eu comecei a me apaixonar pela estética japonesa, pelo próprio Japão. Até hoje, você vê a mim, meu case de sucesso, ela mora no Japão, entendeu? Uma aluna minha, tem vários, tem em Paris, tem na Espanha, Portugal, a Soninha, nós temos várias, mas a Rogéria, ela tem uma coisa, e ela é brasileira, ela tem uma mão, ela tem uma coisa fantástica que eu menciono até ela nas minhas palestras. Uhum. Então, é isso, eu acho que é uma coisa que eu trago de outra vida, não sei.
Só pode ser. Uma filosofia leve, né? Eu também sempre gostei muito, porque, principalmente quando, lá atrás, mas muito jovenzinho, eu ouvi ali falar da atração, né? Se você tem pensamentos negativos sobre alguma coisa, esse pensamento volta para você. Se você tem positivo, vai voltar para você. Pode não voltar da mesma direção, mas vai voltar do... Então, essas coisas pequenininhas que você vai ouvindo e vai incorporando na vida e que te fazem ser quem você é, né? Aquele É, cuidado de não ficar julgando, de não ficar tratando o outro como exato. se achando melhor que o outro só porque você é famosa, né? Só porque você. Não, não é nada disso. As pessoas estão. Nós fazemos parte de um todo, estamos aqui para nos complementar, né? É um universo, nós não somos só matéria, nós somos mente, matéria e energia, e essa energia conecta todo mundo. Então, eu sempre falo Só isso. você domina. Hã? E só você domina essa energia. Sim, e a gente domina, e se a gente fizer tratá-la mal, pode fazer mal a outra pessoa que você nem sabe. Então, assim, é tão bom você cuidar de você integralmente, porque você está cuidando de você, você está cuidando do mundo. É tão importante isso. É lindo aí saber que você foi ajudar, né? Você fez esse trabalho lá com, não sabia, com o pessoal do presídio, né? Presente. Coisas lindas. Você tem dois filhos, né, Roseli? Eu tenho 2 meninos e 3 enteados, são 5 homens. Ah, uma ilha, Todos uma ilha. maravilhosos. Maravilhosos. Que bom. Muito bem. Quem tem alguma pergunta para a Roseli, gente? É, Eu tenho uma. Às vezes, minhas próprias alunas, meus alunos, meus cursos, eu sempre pergunto para a pessoa quanto que custa um desejo dela, né? Se ela consegue avaliar quanto que custa um desejo, o que ela quer para a vida dela, o propósito dela. Só ela pode entender o propósito que ela tem. E às vezes eu até faço um exercíciozinho de 10 segundos que eu peço para as pessoas, principalmente quando eu estou em grupo, quando eu estou em live, quando eu estou em palestras, que se elas fechassem os olhos por 10 segundos e tentassem imaginar a vida delas dentro de uma gaiola de ouro, porque às vezes você está dentro de uma gaiola de ouro e ela está de porta aberta. Mas a pessoa está dentro da gaiola. Mas com todos os recursos que ela precisa lá. Ela tem a água, tem a comida, tem o sol, tem o que ela precisa ali de mão beijada. Peço para elas fecharem os olhos e imaginarem. Elas podem até pensar nisso agora. Elas podem até agora imaginar isso. Eu vou falar para você que nós vamos ter 3 tipos de pessoas. A primeira delas, que eu falo, que alguma de vocês pode se identificar, você pode estar dentro dessa gaiola e tá bem lá dentro. Você não quer sair de lá. A porta está aberta, mas você quer ficar dentro da sua gaiolinha, tudo tá bem acomodadinha e tudo bem, tá tudo certo, você gosta assim. O segundo tipo de pessoa, eu falo que é aquela pessoa que está com a mão ali para sair, querendo voar, mas acha que ainda não é o momento para ela. Ela tem que. O propósito dela, ela vai conseguir um dia. E Uhum, também está tudo bem. tudo bem. E a Tudo- terceira pessoa é aquela que quer voar comigo. Porque eu senti isso. Eu senti. Uma vez meu filho falou para mim, mãe, a sua gaiola está de porta aberta. Eu lembro que eu estava em Portugal, ele me mandou uma mensagem, falou, a sua gaiola está de porta aberta. A sua gaiola é de ouro, mas está aberta. Então, a ferramenta que eu uso no meu trabalho é para as pessoas voarem comigo, não terem medo de tomar decisões. Mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu agora. E eu sou única, sou uma pessoa só, não consigo, assim, às vezes, atender várias pessoas, né? Mas o pouco que me vem, essas vidas são transformadas. Então, para mim, a minha satisfação da minha vida é fazer balé, é estar com meus netos,
mas ver essas pessoas voando comigo, sabia? Eu não sei se eu consegui expressar o que eu estou sentindo, mas é muito forte isso que eu estou sentindo. Que eu sinto quando eu vejo as pessoas Eu atingindo o posso, propósito delas. eu posso É imaginar, muito gratificante. porque a beleza da vida é você entender isso, que cada pessoa está no seu tempo de evolução. Cada um. E aí, essa metáfora da gaiola é fantástica, porque vai ter um tempo para que elas saiam, ou não, é o tempo de cada um. Então, Mas cada se um. você puder dar uma soprada, como você faz, né? Dá uma soprada e ajuda que as pessoas dêem um passo a mais no seu tempo de evolução e se redescubra, é muito bom você poder fazer isso. Isso é fantástico, isso é, né? É o nosso propósito de vida, eu acho, né? Quando você se propõe a ajudar e fazer alguma coisa para as pessoas, a maior alegria Isso. é o retorno que você tem à medida em que você realmente sabe que você fez alguma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe, mas você sabe. Você percebeu. Eu sei. Percebi. Tudo Eu bem. percebo nitidamente, somente se eu continuo tendo contato, a maioria tem contato, né? Eu tenho uma network muito grande, assim, de pessoas que vira e mexe, elas estão conversando comigo. Eu tenho alunas e alunos que às vezes conversam comigo, o assunto não é nem artesanato, é outro, outro. Entendi. E tudo bem, porque eu acho que se eu trabalho com uma arte-terapia, esse é o meu trabalho. Uhum. Então, isso me faz sentir muito satisfeita. Muito bem. Muito bem. Estou muito feliz de ter lhe conhecido. Você é uma pessoa Ai, incrível, né? Eu tô obrigada. amando, porque eu acho que o meu canal aqui só tem trazido pessoas incríveis, né? E eu quero te agradecer bastante. Depois eu vou abrir para você fazer as suas despedidas e eu quero também agradecer as pessoas que estão aqui conosco, mandar um beijo para cada um abraço forte e dizer que a Sim, gente, nessa jornada de estar aqui batendo esse papo, nós vamos aprendendo juntos. A cada dia, a cada momento, um insight novo chega e é mais motivos para a gente agradecer. A gente só tem a agradecer todos os dias. Não é isso, Roseli? é verdade. Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito, que a dor, ela é temporária, que foi o que eu senti, a dor, mas ela passa. Agora, o orgulho de não ter desistido, de não ter desistido, ele é permanente. Então, eu convido as pessoas a não desistirem do seu propósito, seja com quem for, com uma mentora, com uma professora, com uma amiga, com um filho. Não desista do seu propósito. Por mais cansativo que seja, que às vezes a gente está cansada, né? Não desista. E às vezes a pessoa está tão ruim, assim, numa vibe ruim, que ela nem enxerga qual é o propósito dela, né? Mas tudo é Você possível. É ter sabe, você pensamento. sabe, Adriana, eu percebi uma ocasião que eu ainda não estava blindada, que eu trazia o problema para o meu colinho e parece que eu gostava dele, sabe? Tentando me um bebê, eu falei, não, para com isso. As coisas não são dessa forma, entendeu? Dava chupetinha no problema. Não, agora não é nada disso. Então eu desenvolvi todas essas minhas ferramentas para poder trabalhar esse lado das pessoas que às vezes elas não estão. Porque quem olha de cima enxerga diferente daquela que está dentro do problema, né? Uhum, é isso aí. Muito gratificante. Muito bem. Pode se despedir se você quiser falar alguma coisa mais e a gente vai encerrando. É assim, eu tive eu acabei de fazer um curso online para iniciantes. Tem gente que fala, já faço fio de café há muito tempo. É um curso online para iniciante. Só que tem muita coisa que não tem esse negócio de estágio um, 2, 3. É uma técnica que a pessoa aprende e vai aperfeiçoar muita coisa nela. Eu vou fazer o lançamento deles depois.
trabalhando com mentorias também, às vezes a pessoa é particulares, e também cursos e workshops presenciais. Amanhã mesmo eu vou dar um curso, uma aula rápida de verniz vidro líquido caseiro, que eu gosto de fazer essas coisas bem caseiras. Eu gosto quando eu dou uma técnica, a pessoa tem tudo na casa dela. E o vidro líquido para vitrificação, ele costuma ser muito caro. Então, vamos descobrir como faz esse negócio em casa. Então, amanhã, 18h30, quem estiver interessado depois pode me chamar. E lindo, ainda vou ensinar a fazer uma flor de filtro de café, que serve para buquê, para porta-guardanapo. Aí a pessoa vai me dizer o que ela vai fazer. E eu vou ensinar, elas vão fazer junto comigo. Olha, E show. depois, quem quiser informações comigo, é só me chamar no meu. O meu Instagram ele foi clonado, mas eu fiz outro, sou teimosa. O Roseli Ferraiol Oficial, perdi todos os meus seguidores, todas as minhas postagens, comecei tudo de novo. Porque eu sou parruda, né? E é só entrar em contato comigo. Maravilha. As pessoas estão agradecendo aí, estão te parabenizando, que realmente foi muito bom. Obrigada. Então, depois, Obrigada. daqui a pouco, eu já vou colocar o seu Instagram lá, escrito, né? Para que as pessoas possam estar contigo amanhã. Eu também vou estar, viu? Posso falar meu telefone? Posso Oi? falar rapidinho meu telefone? O meu telefone Pode. é o 11 99763 5017. É Isso é. isso. Você mora em São Paulo, São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu moro no pé da Serra da Cantareira, no Horto Florestal, Muito bem. Zona Norte. Tá bom? Um beijo, minha amiga. Beijo. Aqui, um beijo para cada um de vocês que estiveram conosco. Sintam-se abraçados carinhosamente. Mais uma vez, gratidão. E até quarta. Muito obrigada. Beijo, Tchau. Roseli. Obrigada. Tchau.